dia, Pedro. Quero te agradecer muito pela oportunidade que tu nos dá de conversar contigo sobre a tua pesquisa e essa pesquisa que é fundamental e importante para o combate da pandemia e entender o desenvolvimento da pandemia. Essa entrevista faz parte de um projeto de pesquisa que está discutindo a pandemia e produção de sentido. E tem uma série de questões que a gente vai fazer para ti que tem a ver com a tua pesquisa e a relação com a mídia e tudo mais. Então, a primeira questão que eu queria colocar para ti é que tu fizesse um pequeno apanhado do que é a EpiCovid, que foi o que é, para a gente começar. Então, bom dia, Ricardo. Uma satisfação estar aqui participando dessa série de entrevistas. Na verdade, o EpiCovid, ele é um projeto que a gente, inclusive, tem dois projetos, né? O EpiCovid RS e o EpiCovid BR, que a gente chama. Então, tem um projeto que se desenvolve aqui no âmbito do Rio Grande do Sul e tem o projeto que se desenvolve no âmbito do país inteiro. O que é o EpiCovid? É uma pesquisa sequencial, que a gente gosta de chamar, porque são várias fases da pesquisa, que avalia qual o estágio da pandemia, tanto no estado quanto no Brasil. Então, a gente, de tempos em tempos, faz uma onda de coleta de dados para saber, testa um monte de gente para a gente saber como é que está o status da pandemia. Fazendo uma comparação relativamente simples das pessoas compreenderem, é como se tivéssemos uma série de pesquisas eleitorais espaçadas por um tempo. Então, a gente faz... Por quê? Porque, assim como pode mudar a preferência de votos por candidatos ao longo do tempo, certamente que muda o percentual de pessoas infectadas pela Covid-19 ao longo do tempo. Então, por isso que o EpiCovid tem essa característica de não ser uma pesquisa que é realizada a coleta de dados num único momento. Ela precisa ser realizada em vários momentos para a gente conseguir capturar as mudanças no perfil de infecção no estado e no Brasil. Então, basicamente é isso. Só para dar alguns números, que sempre é bom, o EpiCovid RS, ele é realizado em 9 cidades do Rio Grande do Sul. Cada vez que a gente vai a campo, a gente testa e entrevista 4.500 pessoas espalhadas por essas 9 cidades e nós já fizemos 8 fases dessa pesquisa. A princípio está concluída, não tem outra fase prevista. Já o EpiCovid BR é uma pesquisa em outra magnitude. Então, quando eu falei que no estudo do RS são 9 cidades, no estudo brasileiro são 133 cidades, em todos os estados da federação, inclusive todas as capitais. Cada vez que a gente vai a campo, a gente entrevista e testa. No Gaúcho, 4.500 pessoas. No Nacional, 33.250 pessoas. E no Estudo Nacional, nós já concluímos 4 fases da pesquisa. No Gaúcho, nós concluímos 8, como eu disse. No Nacional, nós concluímos 4 fases e tem mais 2 previstas. Uma agora para logo depois das eleições de novembro e uma outra para o mês de dezembro. Então, basicamente, esse é um resumo em 2, 3 minutos do que é o EpiCovid. Muito obrigado. A gente está conversando com o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Halal, epidemiologista e coordenador desta pesquisa. Professor, em entrevista que o senhor concedeu ao jornal o Globo, acho que em agosto, o senhor declarou que a ciência poderá ser melhor após a pandemia. Podia explicar melhor essa sua afirmação? Na verdade, é assim, né, Ricardo? O investimento em ciência e tecnologia no Brasil ele vem decrescendo. Ele vinha decrescendo de forma muito marcante. E aí eu vou dizer 2 coisas. Não era só que a ciência estava sendo subfinanciada. Ela também vinha sendo subvalorizada. Tanto que, de uma hora para outra, começou as pessoas a achar natural algumas pessoas dizerem que a Terra era plana. E eu não falo isso com motivo de deboche, eu falo isso de verdade, porque algumas pessoas começaram a questionar as questões mais fundamentais e elementares da ciência, como o fato de que a Terra não é plana. Então, a ciência vinha numa fase de muita desvalorização e de muito subfinanciamento. Quando chegou a pandemia,
a ciência, mesmo com essas dificuldades de financiamento e dificuldades de valorização, ela mostrou seu valor. A população brasileira toda viu que se vai ter vacina, se vai ter estudo epidemiológico, se vai ter estudo para avaliar a eficácia de medicamento, tudo isso é a ciência que está fazendo. Então, o que eu quis dizer naquela entrevista é que eu não sei se acredito que, ou torço que, a ciência passe a ser mais valorizada no Brasil, porque não dá para valorizar a ciência só na hora da pandemia, tem que valorizar a ciência continuamente. Bom, você mencionou que a questão da Terra plana e descrença na ciência, há uma polarização, né? A gente poderia dizer assim, quais seriam as características do cenário nos quais a polarização poderia prejudicar avanços da pesquisa para debelar a pandemia? Olha, a polarização que existe no país, ela tem atrapalhado muito. E eu até vou dizer, Ricardo, que para mim são múltiplas polarizações. O que existe mais é uma necessidade de polarização. Mais até, porque não é uma polarização única. Por que eu digo que não é uma polarização única? Porque quando a gente discute em quem o cara votou na última eleição, se foi no Bolsonaro ou no Haddad, no segundo turno, é uma polarização. Só que não é essa mesma polarização de quem acha que a Terra é plana e quem acha que a Terra é esférica. Não. Aí tem mais gente de um lado. Tem gente que votou no Bolsonaro e não acha que a Terra é plana. Depois, tem gente que votou no Bolsonaro e não acha que a cloroquina vai salvar o mundo. E o que eu acho que é importante, então, aqui, né, Ricardo, é lembrar que o nosso problema hoje é essa necessidade de polarizar. Não necessariamente sendo todos do mesmo lado em todas as polarizações. E aí, como é que isso atrapalha a pesquisa? Olha, eu acho que o exemplo mais concreto é o financiamento do EpiCovid. O EpiCovid era um estudo aqui no Rio Grande do Sul, um estudo relativamente modesto, bem interessante, tudo. O Ministério da Saúde pediu para esse estudo ir para o Brasil inteiro. E depois de 3 fases, o Ministério da Saúde cancelou o financiamento. Então, acho que esse é o exemplo concreto, assim, de como que a polarização pode prejudicar o avanço da ciência. Não tem nenhuma limitação metodológica no EpiCovid que justifique que o Ministério pare de financiar a pesquisa. Só sobra para nós acreditar que o Ministério cancelou a pesquisa por questões dessa polarização, basicamente me tratando, eu e os demais pesquisadores, como se fôssemos de um lado do muro diferente do governo. E, efetivamente, isso é uma pena, porque a ciência perdeu de continuar com o EpiCovid na mesma frequência que estava acontecendo antes. Felizmente, a gente foi atrás de recursos e conseguiu, com outros parceiros, com a JBS primeiro, depois com a FAPESP, depois com Todos pela Saúde, a gente conseguiu que o EpiCovid seguisse em pé, seguisse trabalhando. Mas, efetivamente, a polarização atrapalhou a continuidade natural da pesquisa via financiamento do Ministério da Saúde. Bom, nesse contexto, tu te enfrentou muito com a relação entre políticos e cientistas, né? Então, como é que você avalia essa relação entre atores políticos, atores cientistas, no contexto de ações voltadas para enfrentar a pandemia no Brasil? Olha, Ricardo, eu falei sobre isso ontem, eu acho. Essa é uma resposta que eu acho que precisa ser muito bem explicada. Assim. Primeiro lugar, o lugar de fala do pesquisador e do gestor é diferente. Não necessariamente nenhum é melhor que os outros, mas eles são diferentes, bastante diferentes. Uma coisa que eu notei nos gestores, e aí eu vou sempre excetuar os meia dúzia de gestores que, por algum motivo, não estavam pensando no que é bom para a sua população. A maioria dos gestores com os quais eu interagi durante esse período, eu tenho interagido com vários, eles estavam precisando dos pesquisadores não de análise críticas, eles estavam precisando de ajuda dos pesquisadores. E alguns colegas meus não souberam se colocar no papel que era o seu papel nesse momento. Então, os pesquisadores não eram para atuar só como comentaristas do trabalho dos gestores nesse momento. Os gestores precisavam de ajuda. Todos os gestores com os quais eu falava, eles me pediam coisas muito
assim, cotidianas. Eu me lembro, no começo da pandemia, os gestores me diziam assim, professor, me ligava o cara do norte do Brasil, eu não sei o que eu faço, eu recebi esse recurso, tem gente que está dizendo que eu tenho que usar para comprar cloroquina, tem gente que está dizendo que eu tenho que usar para comprar respirador, tem gente que está dizendo que eu tenho que usar para comprar mais testes. Eles efetivamente não sabiam o que fazer. Então, eles precisavam de nós para dar uma posição lúcida e embasada cientificamente de como agir. E muitos pesquisadores optaram por seguir sentados no trono, que historicamente alguns pesquisadores sentam, e fazer um papel de, eu vou comentar sobre o que ele fizer, ele que faça ou ela que faça, e eu comento. Não dava para ser assim. No momento de pandemia, os gestores estavam precisando da nossa ajuda. É legítimo que eles tivessem dúvida. Aqui em Pelotas, por exemplo, eu gosto de citar o exemplo aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O pessoal critica, e é aceitável, qualquer gestor pode ser criticado, a questão que a prefeitura construiu um hospital de campanha e depois não precisou usar. Olha, a UFPEL é corresponsável por isso. A UFPEL participou da análise, não especificamente da construção do hospital, mas da análise de que precisaria ampliar leitos de enfermaria. Então, assim, a gente não se colocou numa posição isenta, a gente se colocou numa posição, estamos aqui para ajudar, vamos acertar e vamos errar juntos. E isso eu fiz com todos os gestores que me procuraram. Então, eu dei recomendações, em geral elas foram seguidas, com algumas exceções. A única que eu me frustro um pouco, Ricardo, já invadindo um pouco, mas que é uma que é interessante, assim, porque era uma coisa que eu falei, ninguém deu bola, foi a coisa da testagem. É impressionante, assim, a coisa da importância de testar, identificar rápido, ir atrás dos contatos, sempre foi uma pauta meio turbulenta com os gestores. Os gestores tinham muita dúvida de qual teste eu compro, como é que eu faço. Era uma pauta difícil mesmo, mas essa é uma pauta que os gestores me ouviram menos. Eles me ouviram muito mais em termos de distanciamento, em termos de necessidade de leitos, em termos de previsão de datas, em termos de reabertura de comércio, escolas, tudo isso os gestores recorreram muito para tomar suas decisões. Em termos de testagem, eles recorreram, eu recomendei e nenhum deles seguiu. Pelo que eu depreendo da tua resposta, o cientista, nesse contexto, é também um ator político. É um ator político. O cientista que, nesse momento, se colocou numa posição de isentão, na minha opinião, não fez seu papel. Nós somos nesse... Qualquer atividade científica também é política. Não necessariamente é ideológica, é política. E, neste momento, os gestores do Brasil precisavam de parceria e de ajuda para tomar decisões. Por isso que eu digo, vamos excetuar 5% deles? Sim, sim. Tem 5% que queriam fazer alguma coisa, ou que desviaram recurso, ou menos de 5%. Eu não estou falando desse, mas eu estou falando dos outros. Independente do partido que eles são, vários dos demais políticos estavam precisando de ajuda. Eu me lembro de falar aqui com uma rede de prefeitos aqui do litoral norte do Rio Grande do Sul que queriam falar comigo sobre férias de final de ano, sobre verão. Pô, é uma conversa importantíssima para eles, entende? Os municípios deles, boa parte do seu sustento vem dessa temporada de dezembro a março. E eles queriam saber como é que nós vamos lidar com isso. E interessante, eles não estavam querendo que eu dissesse para eles que podia reabrir tudo. Não, eles estavam sendo cuidadosos. Eles queriam, era a opinião. Então, eu acho que, em geral, assim, dá para dizer que o saldo tem sido mais positivo do que negativo nessa negociação ou nesse diálogo dos pesquisadores que têm um caráter político com os gestores, que, obviamente, também têm o seu lado político. Tocar no ponto da comunicação. Eu sei que tu sonhou ser jornalista também, mas ia te perguntar o seguinte, considerando o balanço das ações comunicacionais sobre a pandemia durante o ano todo, né, como poderia antever as melhorias dessas ações no sentido de contribuir para o maior engajamento da sociedade no combate à pandemia? Vamos lá. Então, assim, essa é uma resposta que eu vou fazer em partes. A primeira parte que eu quero comentar não tem muito a ver com vocês, tem mais a ver com o nosso lado aqui.
Eu acho que a pandemia foi uma oportunidade para os pesquisadores aprenderem a se comunicar melhor com a comunidade através da mídia. Se tu comparar, eu não gosto de usar o exemplo dos outros porque não precisa, se tu comparar as minhas entrevistas de março, abril, com a minha entrevista de ontem no Jornal Nacional, é outra linguagem, entende? A pessoa vai aprendendo que não adianta falar na linguagem que eu estou acostumado, que não tem efeito nenhum. Então, a gente aprendeu, nós pesquisadores, os que quisemos aprender, nós aprendemos a nos comunicar de uma forma muito mais efetiva com a população através da mídia. Então, esse é quase que uma parte da resposta. Sim. Agora, como a mídia se colocou, entende? Uma coisa que eu notei, assim, é que a mídia, aí eu não vou citar toda a mídia, porque, obviamente, assim como os políticos também têm exceções, assim como os pesquisadores também têm exceções, mas a minha avaliação do trabalho da mídia na pandemia é muito positiva. É muito positivo, entende, Ricardo? Eu acho que, em geral, o trabalho responsável foi um trabalho de muita comunicação sobre o mantra Fique em Casa, que lá no começo era efetivamente a prioridade, não tinha outra pauta muito maior. A questão de mostrar a evolução da pandemia, embora algumas pessoas tenham uma crítica de que era uma coisa meio assustadora demais, e era cemitério, e era número de mortes, por outro lado, era uma atitude responsável. Eu acho que também está sendo responsável quando a mídia tem mostrado os excessos que têm acontecido agora na reabertura. A reabertura é necessária, sim, mas tem alguns excessos, e esses excessos estão sendo bem mostrados pela mídia. Então, eu faço uma avaliação assim, muito positiva até agora do que eu vi assim, na mídia. Então, assim, Ricardo, se eu tivesse então que fazer aí sim talvez uma sugestão para a mídia, é que o engajamento tão maravilhoso que se teve com a ciência no momento da Covid-19 não encerre na Covid-19. Eu acho assim, tem muitas vezes sobre temas muito importantes que os pesquisadores são menos ouvidos do que deveriam. E eu acho que com a Covid-19 a mídia usou muito a voz da ciência, da racionalidade, e eu acho que poderíamos expandir isso para outras questões do nosso dia a dia. Seja questão, qualquer uma, questão de engarrafamento, tem pessoal especialista em planejamento urbano que pode falar disso, questão de aquecimento global, questão de desmatamento. Eu acho que esse contato que foi estabelecido entre a comunidade científica e a mídia, ele deve ser expandido no pós-pandemia. Talvez essa seja a única sugestão assim de melhoria que eu imediatamente posso imaginar. Ligado a isso, você acha que a mídia foi mais democrática ao ouvir as fontes? Porque, em geral, a grande mídia tem um time de fontes que eles sempre ouvem, os mesmos analistas. Eu tive essa impressão, mas eu queria saber se você teve essa impressão, de que com a pandemia se ouviu muitos outros pesquisadores de outras áreas, inclusive aprendendo a distinguir epidemiologista de virologista, de sanitarista, né, por exemplo. Eu acho que houve uma questão aí de necessidade. Sim. Entende? Durante a pandemia, ainda estamos na pandemia, mas durante a pandemia, eu não sei como é que os meus colegas se comportaram, mas teve momentos que eu recebia 50 ligações diárias para pedir entrevista. E muitas vezes eu indicava outros colegas. Eu dizia, olha aí, sobre isso eu não sou uma fonte boa, tem outra. Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa coisa de eles esgotarem muito as mesmas fontes. Por quê? Por motivos quaisquer que sejam, ou porque acham que a pessoa comunica bem, ou porque qualquer motivo. Mas, por outro lado, eu acho que se procurou muita gente e se ouviu muita gente. Eu te admito, Ricardo, que em algum momento, lá no começo da pandemia, eu senti uma certa desproporção pendendo para o mesmo lado que eu estava,
que era daqueles que defendiam o distanciamento, etc. Eu acho que naquela época poderia ter ouvido mais os colegas que defendiam o contrário. Obviamente que eu acho que eles eles iam sucumbir no argumento, mas eu acho até que poderia ter ouvido mais eles. Com o passar do tempo, eu acho que foi muito bem isso. Eu acho que a tua palavra, o teu termo, democratizou a participação na mídia, é um termo verdadeiro. Tomara, de novo, que isso se mantenha para outras pautas mais para frente. Bom, durante a pesquisa Epicovid, lá no Norte, no Nordeste, umas equipes de campo tiveram alguns probleminhas lá. Tu atribuiria isso a efeitos de fake news ou de outros tipos de manifestações voltadas para politizar e desqualificar a iniciativa coordenada por você? Olha, Ricardo, não foi só Norte e Nordeste. Foi Sudeste, Centro-Oeste e no Sul. Em Ijuí, aqui no Rio Grande do Sul, teve problema. Então, assim, eu acho que primeiro nós temos que saber reconhecer que teve uma parte que foi culpa da pesquisa. Não foi culpa da parte de Pelotas da pesquisa, foi culpa da comunicação do Ministério com a Secretaria de Saúde. Então, uma parte do problema foi que algumas cidades não estavam informadas sobre a pesquisa. E aí, quando os pesquisadores chegaram lá, foi mais fácil disseminar fake news, porque, obviamente, se chega um grupo de pesquisadores no meio da pandemia, numa cidade que está praticamente fechada, e entrevistam o prefeito ou o secretário de saúde, ele diz, não sei quem são, a chance de gerar fake news rápido é muito grande. Se os prefeitos dissessem, não, essa é a equipe da pesquisa do Ministério da Saúde, COFPEL, blá, 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 era outra. Então, assim, eu acho que teve um pouco de falha de comunicação. Parte dessa falha de comunicação foi intencional. Sim, foi intencional. Então, teve um pouco da tentativa de desacreditar o exercício epidemiológico da pesquisa. E aí que eu acho que foi legal, né, Ricardo? Eu acho que a nossa resiliência, que foi o termo que eu usei, eu escrevi um texto, resiliência e resistência em termos de pandemia. Eu acho que aí a combinação da resiliência e resistência nossa foi bárbara. Aí tem que ser muito elogiado. Porque nós podíamos simplesmente ter desistido e a gente disse não. Agora sim que está mais comprovado o quanto é importante o Epicovid. A gente seguiu em campo e fez tudo o que tinha que fazer. Então eu acho que houve sim uma tentativa de boicote e acho que a nossa resposta foi muito boa. Quando saíram as reportagens, especialmente a reportagem aquela no Fantástico, depois começou a ficar chato para as cidades não quererem receber as equipes. Tanto que nas últimas fases todas as cidades participaram e nós atingimos o tamanho de amostra desejado. Então, a minha sensação nesse caso é uma sensação de que foi realmente uma batalha, mas que nós vencemos a batalha. Eu acho que essa batalha nós conseguimos vencer. Bom, antes nós falamos de polarização, falamos da relação cientista-ator político. Eu quero trazer uma outra relação agora para a conversa, que é a relação entre o diálogo entre cientistas e saberes populares. Né? Como é que isso poderia melhorar a inteligibilidade, a capacidade das pessoas entenderem a mensagem enunciados em contextos de campanha por isolamento, vacinação, uso de medicamentos, etc. Como é que se poderia pensar essa relação? Olha, Ricardo, eu acho que essa é uma pauta muito mais profunda do que especificamente a discussão da pandemia. Eu acho que a gente, como sociedade, e nós, como pesquisadores em geral, e é óbvio que eu não estou generalizando, eu estou falando em geral, nós utilizamos muito menos os saberes populares do que deveríamos. Se a gente tivesse uma penetração maior na comunidade por meio ou com acesso às lideranças da cultura popular, teria sido muito mais fácil enfrentar a pandemia. Muito mais fácil. Porque a questão... E eu vou falar de uma coisa bem específica de comunicação, até uma resposta... Tem outros itens sobre os quais eu podia falar, mas eu acho que a questão da comunicação é central, Ricardo. A gente... não dá para imaginar que nós vamos conseguir, na minha entrevista, no órgão de mídia que for, falar sobre o Fique em Casa de um jeito que chegue bem para a população de classe média do interior de São Paulo, para a população ribeirinha
do Amazonas ou para a população do centro de Porto Alegre. Não tem uma linguagem que chegue para eles todos perfeitamente. Então, a gente teria que trabalhar de forma muito mais próxima dos saberes populares e das lideranças reconhecidas pelas comunidades, para que as mensagens chegassem muito bem lá. Não é por acaso que a Covid-19 se distribuiu de forma desigual pelo país. Os grupos mais vulneráveis, com os quais a nossa capacidade de comunicação é menor, são os grupos que tiveram mais infecção. Então, eu acho que aí é uma pista de que a tua pergunta está no caminho certo. Eu acho que se nós tivéssemos lidado melhor com os saberes populares, talvez a gente tivesse conseguido proteger mais os grupos mais vulneráveis da população. Bom, outra questão agora que está próxima é a vacina. É uma discussão sobre que tipo de vacina os discursos negacionistas sobre a vacina, no contexto do Brasil polarizado, como é que os cientistas vão enfrentar esse discurso? Vai ser uma batalha forte. Nós estamos num momento que qualquer evento adverso e participante do estudo da vacina vira bandeira anti-vacina. Aconteceu agora, recentemente, 2 vezes, um com cada tipo de vacina. E é óbvio que se tu aplicar uma vacina em 40, 50 mil pessoas espalhadas pelo globo, vai ter algum evento adverso, mas não vai ser evento adverso por causa da vacina, vai ser porque daqui a uns dias um voluntário do estudo da vacina, infelizmente, vai falecer atropelado e vai sair na mídia. Faleceu o participante do estudo da vacina. E os negacionistas não vão se dar o trabalho de notar que o cara morreu atropelado, infelizmente, que não tem nada a ver com reação adversa da vacina. O pessoal que coordena o estudo do teste das vacinas aqui no Brasil já tem sentido uma resistência, inclusive de profissionais de saúde, de participar dos estudos da vacina, de testagem da vacina, por medo de reações adversas que são absolutamente pouco prováveis, muito pouco prováveis, menos prováveis do que sair na rua agora e em algumas regiões do Brasil e ser assaltado e, infelizmente, acaba vindo a óbito. Mas não adianta. Essa coisa da fantasia do incontrolável é uma coisa que vocês estão acostumados no mundo da comunicação. Tem muito mais gente que tem medo de andar de avião do que de andar de carro. E é óbvio que é muito mais perigoso andar de carro do que de avião. Todas as estatísticas do mundo mostram. Então, eu acho que essa coisa da vacina tem um pouco disso. Nós vamos ter que trabalhar muito com o imaginário das pessoas e na comunicação para mostrar que tomar a vacina, quando tiver uma vacina pronta, em condições, é muito, mas muito mais seguro do que não tomar a vacina. Então, vai ser uma batalha grande. Eu estou achando, Ricardo, que vai ter vacina disponível aqui no Brasil no primeiro semestre do ano que vem, lá por março, abril. Eu tenho repetido essa data. Não tem nenhuma precisão nisso, é uma sensação. Eu acho que lá no começo do ano que vem nós vamos voltar muito nesse embate midiático de tentar mostrar, nós vamos ter que mostrar para as pessoas o quanto é melhor para elas tomar a vacina do que não tomar. Não sei se é a última questão, mas indo para os finalmente, Zé. Eu sei que na epidemia, me parece que todo estudante, doutorando, mestrando que termina a sua qualificação, enfim, a sua defesa, ele precisa fazer um artigo em forma de release, né, para a imprensa sobre a sua nota. E a pergunta vai bem nesse sentido mesmo. Como é que os cursos de pós-graduação poderiam eleger o tema da comunicação científica em contextos de crise como objeto de formação e preparação de pesquisadores? Como é que a comunicação científica pode ser inserida nos cursos de pós-graduação para preparar esses pesquisadores? Olha, cara, tem uma área inteira de conhecimento que se chama Translational Research, que basicamente estuda isso, né? Mas eu quero dar sugestões bem práticas, assim. Eu acho que nesse caso a gente tem que ter sugestões práticas. A primeira delas é esse modelo que a gente adota na epidemia. Eu acho que deveria ser obrigatório em todos os programas de pós-graduação do Brasil, e isso aí é uma política que a CAPES pode implementar e acho que seria super bem aceita, de que todo o trabalho de pós-graduação precisa vir acompanhado, para ir na banca, precisa vir acompanhado de um release curto, no formato para ser enviado para a mídia. Por quê?
Porque eu já vi muito aluno meu, de novo, sem falar dos outros, que faz uma tese maravilhosa, super bem elaborada, e aí tem dificuldade de explicar para a avó dele, ou explicar em 2 páginas para a mídia. Só que pouca gente vai ler o artigo científico do meu aluno, essa é a verdade. Eu preciso que ele consiga explicar para a avó dele: vó, meu doutorado foi sobre isso, eu fiz isso, e serve para isso. Então, eu acho que essa é uma questão central, é a inclusão dos releases em todas as peças de programa de pós-graduação do Brasil. A segunda é a oferta de cadeiras sobre comunicação científica de forma transversal nas universidades brasileiras. Cadeiras de comunicação científica, elas não pertencem a um programa de pós-graduação, elas têm que ser ofertadas para todos. E os alunos devem, aqueles que quiserem, idealmente todos ou quase todos, deveriam participar. Fazer uma formação específica e aprender com vocês, porque a gente não sabe, a gente vai aprendendo no tato, é como comunicar. Eu fui aprendendo no tato, Ricardo. Por que eu comecei a usar? Não foi por acaso que eu comecei a usar o exemplo da corrida de Fórmula 1. Aquelas frases que eu... Foi por quê? Porque eu notei que enquanto eu não falasse uma linguagem muito do dia a dia das pessoas, elas não iam dar bola para minhas entrevistas. Então, eu acho que comunicação científica deveria ser uma disciplina ofertada de forma transversal pelas pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação no Brasil. Então, essas são 2 sugestões assim pontuais, concretas, que eu acho que teriam um grande alcance. Poderia ter muitas outras, mas eu vou ficar com as 2 que para mim são mais simples, que são essas. Você acha que a mídia tem espaço para divulgar esses releases de pesquisa? Quer dizer, me parece que no dia a dia, não sei quantos formandos tem lá na Epidemio por semestre, por ano, né? E quantos desses artigos efetivamente acabam numa grande mídia de circulação? Olha, os da Epidemio, claro, nós estamos falando de um número pequeno, Sim. deve ter 20 pessoas que se formam no ano, então nós estamos falando aí de menos 2 por mês. Todos eles alcançam repercussão na mídia local, todos. Vários chegam à mídia mais estadual e alguns à mídia mais nacional. Então, assim, todas as vezes que eu falo com os meus colegas da área de vocês, eles sempre dizem que na área científica há carência de notícia. Então, assim, eu acho que tem espaço. Não quer dizer que todas as teses, o release será publicado na Folha de São Paulo, no G1, só para citar alguns, desculpa até citar nominalmente. Mas assim, não precisa. Tem alguns trabalhos que, se forem publicados na imprensa local, numa rádio local, vão ter até mais impacto. Então, eu acho que a questão, inclusive isso deveria fazer parte. Tu tem que ter o release e talvez tu tivesse que apontar 2 ou 3 órgãos de imprensa que tu julga para os quais aquele release é mais interessante. Então, é toda uma construção de uma aproximação entre o resultado da pesquisa e aquele que precisa dela, que é a comunidade. Certo. Pedro, quero te deixar um espaço para tu ainda fazer um resumo, quem sabe, da nossa conversa, ou dizer alguma coisa que a gente esqueceu nessa ideia do tema da nossa pesquisa, que é a pandemia e a produção de sentido, para a gente poder encerrar. Olha, Ricardo, então, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de conversar assim de forma tão descontraída, tranquila, com mais calma sobre esses assuntos que normalmente a gente pega e as nossas falas são resumidas em 15 segundos, 10 segundos às vezes. Aqui a gente está tendo um pouco mais de tempo para conversar. Eu acho que a gente abordou os assuntos principais. Eu acho que, em geral, assim, a pandemia foi muito bem abordada pela mídia, na minha opinião. Eu acho que a pandemia, ela, no começo, especialmente, ela foi tratada muito a sério pela população, inclusive pelo papel da mídia. E eu acho que agora nós temos mensagens difíceis de passar. Eu acho que nesse momento as mensagens estão muito difíceis,
Porque é momento de retomar as atividades. É momento. Eu sempre dizia, quando a curva estiver na descendente, tem que retomar. Está na descendente no Brasil inteiro. A média móvel, que era 1.000, agora é 300 e pouco, 400 mortes por dia. Só que, ao mesmo tempo, tem que passar a mensagem que a pandemia não acabou. Então, assim, ó, passar essa mensagem mista, retomem as suas atividades, mas tomem os cuidados necessários, é difícil. E eu acho que agora talvez seja um momento em que a mídia, mais uma vez, possa nos ensinar com os conhecimentos da comunicação, como que tu consegue passar uma mensagem como essa. Mantenha o cuidado, mas retoma gradativamente as atividades. Então, acho que é isso. Eu queria te agradecer pelo convite, foi um prazer conversar aqui. Estou sempre à disposição aí para dialogar. Sempre achei, e um dos motivos pelos quais eu sempre falo com a mídia é que eu acho que faz parte do salário que o governo me paga eu me comunicar com as pessoas que me sustentam, porque o meu salário é pago com o imposto de quem assiste aos programas de mídia. Então, eu acho que faz parte do meu salário, faz parte da minha profissão me comunicar com as pessoas através da mídia. Por isso, eu estou sempre à disposição aí, sempre que for necessário. Eu que agradeço, Pedro, tua agenda sempre muito cheia, né? Como reitor da universidade, pesquisador e tudo mais. Te agradeço muito participar desse projeto e dessa entrevista. Foi muito esclarecedor. A gente conversou com o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Curihalal, sobre temas relacionados à pandemia e à produção de sentido, EpiCovid. Muito obrigado, Pedro. Até qualquer hora.